Sabe quando você está lendo o código e aparecem umas condicionais gigantes que às vezes é até ilegível? Eu sou Eduardo Buquerque e hoje eu vou te ensinar como reduzir algumas condicionais deste tipo. Para isto, vamos utilizar uma técnica de uma matéria que eu aprendi lá no início da faculdade, que foi técnicas digitais. Chega de embolação e vamos embora codar. A primeira técnica que a gente vai aprender é simplificação com postulado da álgebra booleana, que nada mais é que uma tabela onde mostra fatos de uma das simplificações booleanas. Digamos que o cliente chegue para você e fale: meu aplicativo tem o Premium e o Subscribe. Assim como no YouTube, tem um membro e um inscrito. E fale que, para essa situação aqui, esse condicional aqui, para entrar nesse if, o cara não pode ser membro, ou ele precisa ser membro e inscrito. Aí você vai lá e escreve: ele não pode ser membro, ou ele é membro e inscrito. Então você fala: será que dá para simplificar isso? Com postulado, com esta tabela, é possível. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa colocar as variáveis com as letras, assim como está na tabela, ou seja, A e B. Então a gente constrói como que ficaria com as letras essa expressão aqui. Ou seja, o Premium é A e o Subscribe é B. A barrado ou A e B. Então você olha essa expressão, e olha para o postulado também, começa a ver, acho que dá para simplificar dessa forma aqui. Para simplificar isto aqui, primeiro a gente faz a distributiva, ou seja, vai ficar A barrado ou A e A barrado ou B. Essa aqui usamos a lei distributiva. E também, com isto aqui, dá para fazer a inversiva. Que, se você ver na tabela, a inversiva significa que isso é true. Ou, em C, 1. E A barrado ou B. E também a gente pode perceber na lei da identidade que true e qualquer coisa é qualquer coisa. Então podemos simplificar essa expressão sendo A barrado ou B. Se quiser pegar a prova real, monte uma tabela verdade e comprove para você mesmo. Vamos rodar o código para ver como é que fica. Primeiro, sem a simplificação. You are a premium person. Ou seja, com isPremium 0 e isSubscribe true, ele entrou nesta condicional aqui. E agora vamos colocar com a simplificação. E, rodando o código, you are a premium person. Às vezes a expressão booleana não é tão simples como mostrei anteriormente. Então a gente utiliza outra técnica que também aprendemos em técnicas digitais, que é o mapa de Carnot. Para quem não lembra, esta técnica consiste em montar uma tabela verdade a partir da expressão booleana, montar seu diagrama dependendo da quantidade de variáveis, 2 variáveis, 3 variáveis, 4 variáveis, e então preencher esse diagrama com a tabela verdade. De acordo com a tabela verdade, você vai preenchendo o seu diagrama, para, enfim, simplificar com duplas ou quadrantes. Eu aconselho a assistir o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição sobre o mapa de Carnot. Vamos codar novamente. Digamos que é uma situação parecida da anterior, só que agora tem uma terceira variável. E o cliente fala: não, agora eu preciso de um Premium Plus. Tá bom. E ele muda a regra de negócio.
e fala que o cara precisa ser Premium, ou ser Premium Plus, ou ele precisa ser Subscribe e Premium Plus, tá bom? Então a gente faz a mesma coisa que o exemplo anterior. A gente coloca as variáveis aqui, A, B e C, e monta a expressão de acordo com essas variáveis. A, ou seja, espreme A, ou B, ou C e B. Como eu disse anteriormente, a gente primeiro precisa montar a tabela verdade dessa expressão booleana aqui. Então, a partir dela, a gente conta as variáveis. Nesse caso aqui, são 3 variáveis. Então, a gente monta o diagrama de 3 variáveis. Pega os valores da tabela verdade e preenche este diagrama. Neste caso, dá para simplificar por 2 quadrantes. O primeiro quadrante, se você perceber, ele só pega o B. O A, ele cruza, o A com A barrado, e o C, ele cruza com C e C barrado. Ou seja, a gente só coloca o B aqui. Já no outro quadrante, a gente percebe que ele está cruzando o B com B barrado, o C com C barrado, mas mantém o A. Então a gente coloca o A aqui e simplificou, simplesmente assim. Ou seja, essa expressão toda vai ser B mais A. O que é o B? É o isPremium Plus ou isPremium. Vamos rodar para ver. Primeiro com a expressão antiga. A gente colocou isPremium false, isPremium Plus false, então vai entrar nesse else aqui. You are not premium. A gente vai trocar aqui para 1 e vai entrar nesse if aqui. You are a premium person. Agora vamos simplificar. Vamos colocar B, que é o isPremium Plus aqui, ou A, que é o isPremium aqui. E tira isto tudo. Vamos rodar para ver? Vamos voltar aqueles valores. 0. Roda aqui. E you are not premium false. You are not a premium person. Vamos trocar por 1 aqui. You are a premium person. Então, tá certinho. O que a gente percebeu aqui? Que essa variável isSubscribe, nessa condição aqui, estava sendo inútil. Então, a gente pode simplesmente removê-la daqui. Algumas dicas para encontrar estes tipos de expressão booleana são: primeiro, procura no seu projeto todo aqueles 2 pauzinhos de ou na programação. Segundo, se você encontrar uma variável repetida entre ous, existe uma grande possibilidade de simplificação. Bom galera, o vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar um comentário se você conseguiu reduzir alguma expressão booleana, beleza? Valeu!